Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Façam seus comentários aqui abaixo e, caso goste, clique no like. Sem mais delongas, vamos aqui à primeira pergunta. Professor, primeiro gostaria de agradecer por todo o conteúdo de qualidade que o senhor disponibiliza para todos. É o melhor. Assuntos complexos e profundos explicados com simplicidade didática. Sem querer abusar da sua boa vontade, gostaria, se fosse possível, que o senhor explicasse essas medidas de avaliação de riscos em carteiras de renda fixa. Sei que pode parecer um conteúdo que não é para todos, mas o senhor explicando, creio que será de bom proveito para os seus seguidores. Já conversei com profissionais do mercado, mas ninguém conseguiu me fazer entender conceitos como duration, convexidade e etc. Acho que eles também não sabem. Risos. Agradeço demais se minha pergunta for agraciada no JKCast. Abraços. Denis, São Paulo, capital. Bom, Denis, vamos lá. Realmente isso é um assunto complexo. Vou tentar explicar aqui, como você pediu, de forma simples e didática, mas inclusive é o tema de 6 aulas, se não me engano, do meu curso mais completo, que é o comportamento dos mercados. E é como se fosse um MBA condensado, né? Eu dava aula disso no IBMEC também. Na realidade, todos os conteúdos do meu curso são de assuntos que eu dava aula, disciplinas que eu dava aula, né? E essa parte é a disciplina de mercado financeiro ou renda fixa. Então, pra você ter uma ideia, era uma disciplina só sobre renda fixa no MBA de finanças do IBMEC. E no meu curso Comportamento dos Mercados, eu dediquei 6 aulas, se não me engano, só para falar sobre esse assunto, que a gente chama de medidas de sensibilidade e risco. Realmente é um assunto um pouco mais complexo, né? Mas na aula que eu dou, eu ainda sou daquele tempo, para quem já fez cursos presenciais comigo, que eu escrevo a fórmula no quadro, explico a intuição matemática por trás, porque eu acho que, obviamente, ninguém vai fazer esses cálculos na mão, mas pelo menos quando está aprendendo, né, no curso, a gente faz o cálculo na mão, né? Inclusive, nas provas lá do MBA de Finanças, as pessoas tinham que fazer as continhas todas na mão, usando as fórmulas. E eu sempre explicava, obviamente, depois você nunca mais vai fazer isso, porque as plataformas, softwares, isso faz tudo automático. Para quem administra uma carteira pessoal, você joga essas fórmulas uma vez no Excel e depois você só muda os parâmetros e a tecnologia vai te dando todas as respostas. Por que eu gosto de explicar a fórmula matemática por trás de todos os conceitos, né? Escrevo no quadro, faço as contas, passo a passo, explico como chegou naquela fórmula, porque eu acho que quando você tem, né, esse conhecimento e domina, pelo menos, a lógica matemática por trás dos conceitos, você tem uma intuição muito melhor, né, para tomar decisão e para avaliar risco. Então, eu fiquei feliz esse dia, eu vi um vídeo do professor Nicoleles, né, que é o neurocientista que estudou, né, as redes neurais, né, os neurônios, não só um neurônio, mas uma série de neurônios conectados, né, não só na nossa. E ele, inclusive, disse que tem um livro aí que vai lançar que vai ser muito interessante, eu quero ler no ano que vem. Mas eu assisti uma entrevista dele em que eu fiquei bastante satisfeito que ele falou, né, exatamente isso, que a tecnologia, ele faz uma crítica, né, que a inteligência artificial não é nem inteligência nem artificial. E aí, numa das explicações, ele explica que a tecnologia vai deixando o ser humano limitado, né, vai deixando o ser humano, no popular, mais burro, porque a tecnologia começa a resolver tudo para você, e você vai perdendo essa capacidade de realmente entender como se chegou nos resultados. E ele dá esse exemplo, né, que ele perguntou uma vez na plateia, alguma coisa simples como raiz quadrada, e ninguém soube responder, e ele também falou que ele gosta de escrever as fórmulas e ensinar dessa forma. Então, fiquei bastante satisfeito que eu me sinto meio que um peixe fora d'água quando eu faço isso. Muitos alunos, né, no início acham isso meio que uma chatice, mas no final das disciplinas eles sempre concordam comigo. E quem, sem ser no MBA de Finanças do IBMEC, faz os cursos presenciais comigo também, ficam bastante satisfeitos de entender essa intuição matemática.
Então, vou tentar explicar aqui, obviamente, como eu disse, isso é tema de 6 aulas, vou tentar explicar aqui o passo a passo, né, por que a gente chega nessas conclusões, qual a teoria que é utilizada. Não vou escrever a fórmula, mas as fórmulas um pouco mais detalhadas. Então, o que são medidas de sensibilidade de risco? A gente sabe que títulos de renda fixa, eles oscilam conforme oscila a taxa de juros. Por que isso? Porque a taxa de juros é um dos componentes da fórmula e ela está no denominador da fórmula de preço. Eu já falei aqui em outros episódios, né? Você pega um título mais simples de renda fixa, que é a LTN, a letra do Tesouro Nacional, ou para quem opera no Tesouro Direto é o Tesouro Prefixado. Então a fórmula é simples, é a fórmula do valor presente, né? E do valor futuro. Então o valor presente é igual ao valor futuro dividido por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Essa é uma fórmula simples de matemática financeira que você precifica um título de renda fixa, prefixado. Então qual é o valor presente de uma LTN que vai vencer daqui a 1 ano, e toda LTN vale 1.000 no vencimento. Então você vai pegar o valor da LTN, né, que são R$1.000, toda LTN vale R$1.000 no vencimento, R$1.000 dividido por 1 mais a taxa que você negociou naquela ocasião que você comprou, sei lá, era 10%. Então, 1.000 dividido por 1 mais a taxa, então é 1,1, elevado ao tempo. Digamos que falta exatamente 1 ano. Então, elevado a 1. Se faltar 2 anos, elevado a 2. Para quem faz o MBA, a gente acha o tempo equivalente também. Taxa equivalente ao tempo que falta. Nunca falta redondo, né? Então vai faltar lá, sei lá, 187 dias. Aí você tem que, como a taxa anual é 187 dividido por 252 dias úteis, você vai achar o tempo equivalente e vai chegar no valor preciso do título. Então 1.000 dividido por 1,1 vai dar lá os seus 900 e tantos reais, né? Então esse é o valor que você paga hoje para receber 1.000 lá na frente. Qual que é o risco de um título de renda fixa? É a oscilação da taxa de juros e, obviamente, se você precisar liquidar esse título antes do vencimento. Eu sempre digo aqui que sempre compre um título de renda fixa pensando em levar até o vencimento, né? O seu planejamento tem que ser levar até o vencimento. Porque se você comprar com a intenção especulativa, a taxa vai cair, a taxa vai isso, a taxa vai aquilo, e isso não acontecer, e você precisar liquidar o título antes do vencimento, você corre um risco da oscilação da taxa de juros, você pode perder dinheiro ou não ter a rentabilidade que você esperava quando você planejou comprar aquele ativo. Então eu sempre recomendo, compre um título para levar até o vencimento. Por quê? Porque se você comprou e a sua liquidez já é no vencimento, sei lá, daqui 2 anos, você não vai ficar preocupado de hoje até vencer o título, né, e ficar operando esse título, tentando vender, comprar e vender para tentar ganhar em cima disso, porque nunca dá certo, tá? Isso a gente pode falar. Todo mundo fala, vou fazer, mas você sabe que 99% das pessoas perdem dinheiro ou rentabilidade. Então você compra para levar até o vencimento, sua liquidez é no vencimento, obviamente, né, ao longo desse período, se surgir uma grande oportunidade de uma oscilação da taxa de juros seja favorável a você liquida ele antes e vai ter uma rentabilidade maior. Então, esse é o conceito, você tem que ter isso em mente. Obviamente estou falando aqui de investimento, não entrei ainda na parte de medidas de sensibilidade de risco. Então, qual que é o problema de um título de renda fixa? Eu estou falando aqui de títulos do Tesouro que são livres de risco de crédito. Existem vários riscos em qualquer ativo financeiro. Então, risco de crédito, que é você não receber, né, você tomar o calote, risco da oscilação da taxa de juros, risco de mercado, risco de liquidez, risco operacional, tem vários tipos de risco que você tem que saber mensurar. Eu sempre digo aqui, se você souber avaliar o risco, o retorno é uma consequência, tá? A rentabilidade é uma consequência pelo simples fato da relação risco e retorno. Você não consegue muita simetria no mercado para achar um título de mesmo risco com um retorno muito superior. Se ele tem um retorno muito superior, obviamente ele deve ter um risco muito superior também àquele ativo que você está comparando. Então você tem essa série de riscos. Vou usar o título do Tesouro porque se eu pegar um título privado, imagine aí, na época, uma debêntures da Americanas, tem todos os riscos, inclusive o de crédito, que foi exatamente o problema. Mas um título do Tesouro Nacional não tem, título da dívida pública não tem risco de crédito. Como eu já expliquei, pelo simples fato que quem emite a dívida é mesmo que emite o dinheiro, né? Então, no limite, ele vai te pagar, vai imprimir dinheiro, vai te pagar. Você tem um risco, obviamente, aí da inflação, né? Ele pode te pagar, mas aquele dinheiro que ele está te pagando vale menos. É o famoso te deu o calote via inflação, né? Você recebe R$100 que não vale R$100. A inflação comeu uma boa parte disso. Mas, detalhes à parte, então você tem um risco da oscilação da taxa de juros. Só que existe um problema de prazo, né? Quanto maior o prazo, maior o risco. Então, se você tem um prazo de 1 ano,
você tem um risco. Você tem um título de 2 anos, ele tem um risco superior. Obviamente, o mercado ajusta isso aí para você compor a taxa de juros. Isso também é uma das disciplinas, uma das várias aulas que eu dou nesses cursos, que é exatamente a parte da estrutura a termo da taxa de juros. Como você achar essa taxa à vista, taxa spot, taxa forward, que é a taxa a termo. Tem uma série de cálculos que eu também ensino fazendo com matemática financeira simples. Apesar de ter fórmulas, derivada, integral, lambda, tem um monte de coisa. Eu uso só matemática financeira, que eu acho mais fácil não só de fazer a conta, mas como também de entender a intuição por trás daquelas fórmulas. O que eu vou falar aqui, vou entrar num assunto um pouco mais complexo, mas eu vou tentar simplificar também. Então, a primeira medida de risco é tempo. Então, tem uma coisa que inclusive você citou em renda fixa, que a gente chama de duration. O que é a duration? É a duração do título. Então, a primeira medida de risco é a duration, que é chamada duration de Macaulay. É uma medida de duração e está expressa em tempo. A fórmula dela é basicamente simples. É o preço vezes o prazo dividido pelo preço. Então, você tem um título sem cupom, é mais fácil de você fazer. Um título que não tem cupom está exatamente no prazo. Né? Você está fazendo uma LTN, é exatamente o prazo. Então, a duration dele é exatamente o prazo do vencimento, chamado de Yield to Maturity. Agora, você tem um título com cupom. Aí já começa a exigir um pouquinho mais de cálculo, porque a duration, imagina um título, uma NTNB que vence daqui 10 anos. A duration dela não é 10 anos. Por quê? Porque ela paga cupom de 6 em 6 meses. Então, isso é como se fosse uma antecipação desse fluxo. E aí você vai tratar cada cupom como se fosse um título diferente. Então, digamos que seja exatamente 10 anos, tem 2 cupons por ano, você tem 20 fluxos ali para calcular. E esses fluxos vão te dando a antecipação disso aí. Obviamente, a duration dele vai ser menor de 10 anos. Aí, exatamente essa forma você vai usar. O título com cupom, né? Preço vezes o prazo, o tempo, dividido pelo preço. Então, o primeiro cupom vai ser preço vezes, digamos, vamos arredondar, 1, 2, 3. Obviamente, como eu falei, sempre aquele tempo equivalente, né? Então, preço vezes 1 dividido pelo preço. Vai dar 1. Preço vezes 2 dividido pelo preço. Vai dar 2. Né? Então, você pega essa NTNB, o preço vezes o prazo dividido pelo preço. Só que como são vários, 20 fluxos, você vai fazer uma conta, vai dar menos que 10 anos. Então, a duration desse título é menor do que o vencimento dele. Então, essa é uma medida de duração. Então, quando você entra numa plataforma, obviamente, eu não sei se essas plataformas mais simples têm, mas você pegar uma plataforma de precificação de renda fixa da Bloomberg, que inclusive é que eu uso lá quando eu dou aula, você vai ver que lá na tela tem essa informação, duration e convexidade. Eu vou avançar um pouquinho mais só para ficar um pouco mais claro, tá? Então, a duration de Macaulay é dada em tempo. Então, quando você olha na plataforma e fala, a duration desse título é 2, a duration desse título é 3,5. Então, você já sabe, pela duração, tem um risco maior. Só que você não tem uma sensibilidade ali ainda sobre o preço. Então, existe a duration modificada. Tá? Então, a duration modificada é a derivada primeira em relação ao preço. Aí entra um conceito matemático que só quem estudou cálculo que sabe fazer, que é a derivada. Então, a duration modificada é a duration de Macaulay, que você vai trabalhar essa fórmula. Eu também vou mostrando ali como é que a fórmula, né, vai se trabalhando até chegar na duration modificada. A duration modificada é igual a menos, sinalzinho negativo, ok? A duration dividido por 1 mais a taxa. E aí você vai ter uma medida de quanto uma variação na taxa de juros vai mudar no preço. Qual o impacto que é uma variação de 0,5%, 1%, qual seja a oscilação da taxa de juros, vai dar um impacto no preço. Então a duration modificada já te dá essa noção. Se mexer 1% na taxa de juros, vou ter um impacto de 4,7% no valor do título. E, obviamente, ele vai fazer esse cálculo, como você está usando a duration em tempo, né? Você está ajustando pela oscilação da taxa de juros, ele vai te dar vários prazos. Então, se for um título de 1 ano, vai ter um impacto X. Se for um título de 2 anos, obviamente um impacto maior. Só que ele vai já te dar um impacto em percentual sobre o preço. Mudou 1% na taxa de juros, quando eu calculo, vai mudar 2,57% no preço desse título que eu estou calculando. Então, ele já te dá esse impacto. Já é uma medida um pouco mais precisa. Só que existe um problema. Ela é derivada primeiro em relação ao preço. Para vocês entenderem, uma curva, quando você
Se você pegar um gráfico bidimensional, né, você vai ter lá a oscilação nos juros e a oscilação no preço. Então, a um preço tal, na taxa de juros, você vai ter lá, você vai formar o gráficozinho, né, de vários títulos, você vai ver que ele forma uma curva. A curva é convexa, que a gente fala, por isso chama convexidade, tá? Ela é uma curva. Quando você está usando a duration modificada, que é a derivada primeira, você tem uma aproximação linear. Né? Então, se você pegar o gráfico, um convexo, ele vai ter uma aproximação linear. Qual que é o problema? Se você pegar lá onde ele coincide com a curva, você tem uma reta assim e uma curva convexa. Né? Então, exatamente ali está tudo ok. Só que, dependendo da variação, essa curva vai se afastando dessa reta linear. Então, ele vai apresentando um erro. Né? Um erro na sua estimativa lá do impacto sobre o título, tá? Do preço do título. E aí entra esse conceito da convexidade. Okay? A convexidade é a derivada segunda sobre o preço, ou é a derivada da derivada primeira. Né? Então, a derivada da duration modificada. Como a duration modificada é a derivada primeira em relação ao preço, a convexidade é a derivada segunda em relação ao preço. O que você está fazendo com a convexidade? Você está ajustando o quanto essa reta linear está se afastando da curva do preço. Então, quanto maior a oscilação, maior vai ser o seu erro. Então, você usa a convexidade justamente para ajustar e corrigir esse erro. Tá ok? Então, esses são conceitos derivadas que, obviamente, eu falei, é só quem estudou cálculo que sabe disso. Mas só para você ter esse conceito. Como eu sempre brinco, né? Já, você não está entendendo o desenho. Então, imagine esse gráfico, a convexidade está fazendo exatamente esse cálculo. Eu ensino a fazer esses cálculos aí, né? No curso ali você consegue fazer na mão. Como eu disse lá no limite final, eu ensinava tudo e a prova era para fazer na caneta com uma calculadorazinha de padaria, tá? Você consegue fazer essa conta. Obviamente dá um trabalho danado, mas ao fazer essa conta, entendendo a forma, você vai ter a intuição já por trás daquele conceito. Como eu sempre disse para os alunos, você nunca mais vai fazer essa conta, mas se fizer uma vez, você vai ser, digamos, o profissional lá que pelo menos sabe por que tá dando aquele resultado e qual a lógica por trás daquilo. Garanto para você que a maioria das pessoas não sabem, tá? Que trabalha no mercado financeiro, está acostumado, né? Ver na tela, mas não tem essa intuição. Quando você faz a conta, você vai ter a intuição, vai ter até uma certa lógica, só que oscilou aqui, vai dar esse impacto ali. Aí tem uma coisa que a gente chama de expansão da série de Taylor. Aí complica um pouquinho mais, que a gente está usando polinômios, logaritmo, que na realidade é o seguinte, aproximação linear, tá ali a aproximação de nível 1. Aproximação quadrática, já uma segunda aproximação. Aproximação cúbica, então a expansão de Taylor, da série de Taylor, ela vai te dando cada vez mais precisão. Eu não vou explicar esse conceito matemático, para quem não conhece é difícil de entender, mas imagine o seguinte, nesse mesmo gráfico, você tem uma curva dos juros, ok? Você tem uma aproximação linear, que é essa de nível 1, né? Quando você faz a aproximação quadrática, você está corrigindo essa reta linear. Quando você vai avançando a aproximação cúbica, você corrige ainda um pouquinho mais. Então, no limite da expansão da série de Taylor, você consegue fazer em função daquilo lá, a função daquilo deixar de ser uma reta e acompanhar um pouco mais o gráfico. Então, lá na aproximação cúbica ele já está muito parecido, né? Se der mais um passo, ele vai ficar praticamente igual. Variação imperceptível, tá ok? Então, você usa a expansão da série de Taylor, porque você vai, nessa fórmula, você vai ter lá a função duration e a função convexidade. Quando você junta essas duas funções, você praticamente crava qual vai ser a oscilação em valores, qual vai ser a oscilação no preço, dada uma variação na taxa de juros. Com esse conceito todo, você consegue ajustar toda a sua carteira. Né? Então, você vai ponderar uma série de durations, lá você tem 20 títulos na sua carteira, com diferentes prazos, preços. Na verdade, você vai criar 4 linhas ali numa planilha de Excel. Você vai ter toda a duration e a convexidade ponderada. Você vai jogar essas fórmulas do fator duration, fator convexidade via expansão da série de Taylor. Você vai saber exatamente, oscilou 1% na taxa de juros ou 0,5% na taxa de juros. Quando você jogar, se você colocou todas essas fórmulas no Excel, que você jogar,
sei lá, sua carteira, uma carteira de 550 mil. Você sabe exatamente para quanto vai a sua carteira. Se subiu, o preço cai, tá? Títulos pré-fixados, taxa de juros no denominador, taxa de juros subiu, preço cai. Então, taxa de juros subiu. Você já sabe, quando você jogar lá, que a sua carteira, que era de 550 mil, vai valer agora 537 mil. Né? Obviamente, são valores que eu estou chutando aqui só para você entender. A taxa de juros caiu. Se a taxa de juros caiu, o preço sobe. Né? Quando você jogar lá, minha carteira foi de 550 mil para 567 mil. Né? Então, com esses conceitos, depois que você ajustou, tem como eu te disse, né? Você tem software que faz isso tudo automático para você. Mas se você não estudou, não fez esse passo a passo com as fórmulas, você vai ter um olhar diferente quando você olhar para isso ou quando qualquer evento for acontecer do que quem sabe. Então, por isso que eu acho que entender o conceito, não só entender, mas entender as fórmulas e a matemática que está por trás disso, já vai te dar uma intuição muito mais apurada. Então, essa é a explicação, Denis. Duration, então você começa com a duration em tempo, né, que é a duration de Macaulay, aí você ajusta essa duration de Macaulay para duration modificada, e depois da duration modificada, que é a derivada primeira do preço, você vai para a convexidade, que é a derivada segunda do preço, e depois você usa a expansão da série de Taylor para ajustar essa curva. Então, Então, o fator duration e o fator convexidade, lógico, tem ali a variação da taxa de juros ao quadrado, eu não vou complicar muito, tá? Quando você joga nessa fórmula, né, você tem o fator duration, depois você tem o fator convexidade, só que o fator convexidade é multiplicada pela variação ao quadrado, e aí você vai ter exatamente o impacto que você tem praticamente preciso ali no preço. Tá ok? Então, duration de Macaulay, duration modificada, convexidade, expansão da série de Taylor. Cada passo você vai dando, você vai refinando mais a precisão dos seus cálculos, né? A precisão de qual vai ser o preço do título, dado uma variação na taxa de juros. É isso que se chama medidas de sensibilidade de risco, tá? Que a gente utiliza em renda fixa. Espero não ter ficado tão complicado assim, né? Para quem fez o curso Comportamento dos Mercados, teve todas as aulas, é só uma revisão, vocês sabem lá todas as fórmulas, né? Como que a gente chega nisso aí. Inclusive eu pego... quando tem muita gente que aprende a duration modificada, já pega essa fórmula pronta também. Menos a duration dividido por 1 mais a taxa. É uma fórmula, você sabe ali intuitivamente, sabe, tá? Só que quando eu dou a aula, eu inclusive pego a fórmula e vou evoluindo ela até ela chegar nisso aí. A fórmula é gigante. E até simplificando para chegar na menos duration dividido por 1 mais a taxa, tá? Então, você deriva 2 vezes, né? A fórmula até chegar nessa da duration modificada. Tá? Então é a duration, Macaulay, duration modificada, convexidade, expansão da série de Taylor. Então tem muita gente que fala, renda fixa é simples. Não, renda fixa tem risco e avaliar o risco e conseguir mensurar o risco por essas medidas de sensibilidade não é tão simples e tão trivial assim. Não é simples e trivial para quem não sabe, né? Depois você faz isso uma vez, a intuição fica na sua cabeça e com o tempo vai ficando um pouco mais simples. Tá ok, pessoal? Espero ter respondido, não ter ficado tão complexo. Né? Tentei cumprir aqui a missão, Denis, que você pediu aí para explicar assuntos complexos de forma mais simples e didática. Espero ter conseguido responder a sua pergunta e cumprir essa missão. Tá ok? Novamente, pessoal, eu vou responder só essa pergunta hoje porque as outras perguntas são muito repetidas, né? Então, para quem me acompanha já há muito tempo, pode achar isso muito maçante, né? Então, se você não teve a sua pergunta respondida, com certeza entra aí no canal, na playlist lá do JKCast, vai ter a resposta para a sua pergunta. Eu já falei em podcast sobre essas medidas, mas não expliquei assim de forma um pouco mais detalhada, tá ok? Também não é tão detalhada, porque, como eu disse, tem 6 aulas no curso que eu falo só sobre isso, ensino todas as fórmulas, a evolução das fórmulas, como calcular, de forma que depois você faz essas aulas, você consegue fazer isso tudo na mão. Espero, então, que vocês tenham apreciado esse episódio. Te espero na próxima semana. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, dá um like, faça os seus comentários aqui abaixo e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005.
Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.